Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Studio.dev e na aula de hoje a gente vai falar sobre funções no JavaScript. Lembrando que se você não assistiu o curso por completo, essa aula ela faz parte de um curso do básico ao avançado, um curso de JavaScript do básico ao avançado para iniciantes, beleza? Então, caso você não tenha assistido as outras aulas, dá uma conferida, entre aí no nosso canal e dá uma conferida nas outras aulas, que são bem interessantes também. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre funções e sobre escopo. O que são funções, o que são escopos e como que a gente usa elas aqui no JavaScript. Mais uma vez, eu estou partindo do pressuposto que você fez um curso básico de lógica de programação, então você basicamente sabe o que é uma função ou um procedimento. Então uma função é uma maneira que a gente consegue repetir o código mais de uma vez. Então, chega de teoria, não gastemos nem um minuto aqui de teoria e vamos para a prática, né? Como é que a gente define uma função? No JavaScript aqui a gente tem duas maneiras. Vamos começar pela mais tradicional, que é dizendo function, ou seja, uma palavra reservada, função. Você passa o nome da sua função, então vamos supor que a função se chama soma. Você vai passar asterisco não, colchetes e chaves, depois do colchetes, chaves. Ou seja, esse aqui é o bloco da nossa função. Tudo que está aqui dentro vai ser executado. Esse é o nome da nossa função, essa é a palavra reservada à função, para saber que você está declarando uma função, e o que vem aqui dentro são os argumentos. Então, por exemplo, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Você pode passar quantos argumentos você quiser. A gente, por exemplo, vai dar um console.log no argumento 1, no argumento 2 e no argumento 3. Uma vez que a gente definiu a função, a gente precisa chamar a função. Soma 1, 2, 1, 2, 3. Você precisa passar uma vírgula para indicar que esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro elemento. Executou. Tá demorando um pouquinho aqui, esse ambiente às vezes demora. 1, 2, 3. E o mais legal disso tudo é que a gente pode reusar a função em outra parte do código com outros valores. E o funcionamento vai ser o mesmo. Então, a gente só precisa chamar mais de uma vez em um lugar diferente. Enquanto você executa aqui, eu vou tomar um café. Ótimo, perfeito. Tá demorando bastante. Então vamos lá, pessoal. Então essa daqui é a maneira como a gente define uma função e como a gente chama uma função. E qual é a outra maneira? A outra maneira é a seguinte. É uma arrow function. Isso daqui é uma função chamada de arrow function, ou seja, função de seta. Essa seta aqui, ó, função de seta em inglês. A gente atribui normalmente essa função por uma constante. Então, const soma x, soma xy. A variável soma xy vai receber a função arrow function. Beleza? E aqui também funciona do mesmo jeito. Argumento 1, argumento 2. E aqui a gente pode, por exemplo, retornar o argumento 1 mais o argumento 2. Lá embaixo a gente pode soma xy passando 10 mais 15, vai dar 25. Vamos, resultado, vai receber isso daqui e a gente vai mostrar o resultado. Console.log, resultado. Perfeito? Executou. 25. Então, essa aqui é uma maneira da gente criar uma função e ela é mais enxuta, tá vendo? A gente não precisa definir função, usar a palavra reservada função e nem nada do tipo. Mas a gente também consegue, por exemplo, atribuir essa função para uma variável. Então, const minha função vai receber essa função. Olha que legal. Então, essa função ela é uma função soma, mas a gente vai jogar essa função para dentro dessa variável. Uma vez que a gente fez isso, essa variável se torna uma função também. Então, deixa eu apagar isso aqui para não confundir.
nem isso aqui. Agora a gente pode, em vez de chamar soma, o nome da nossa função, a gente pode vir aqui, ó, e chamar minha função. Executou. 1, 2, 3, 5, 1, 71, do mesmo jeito. Ou seja, a gente consegue atribuir a função para uma variável, que nem eu fiz daquela última maneira com a error function. Perfeito? Bom, vamos continuar aqui então. A gente tem também funções anônimas. Funções anônimas, elas são da seguinte maneira. Function return a mais b. A e b. Const my function. Essa é uma função anônima. Deixa eu apagar essa minha função aqui e passar aqui. Executou. Opa, eu passei três parâmetros aqui, ele recebeu só 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um console.log no retorno disso daqui. Pode apagar esse aqui e passar só 2, né? 1 mais 2 vai dar 3. 3, perfeito. Ou seja, essa função aqui, ela não tem nome, nem vocês estão percebendo aqui. É uma função que recebe 2 parâmetros, mas não tem nome. Isso é uma função anônima. E a gente está atribuindo essa função anônima para essa variável aqui. Essa variável chama, é chamada ali embaixo. Essa variável chama a função. Perfeito? Então, a gente já viu aqui funções anônimas, funções mais tradicionais e a error functions. Agora a gente vai ver um negócio chamado passar uma função como parâmetro de uma outra função. Então vamos lá. Vamos criar uma função chamada executa outra função. Essa função, executa outra função, vai receber uma função e essa função vai executar a função e vai retornar. Então, estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma função que se chama executa função. Eu vou executar ela. Essa função vai receber outra função que vai executar ela. Ela vai executar lá dentro e vai retornar um valor. Então aqui a gente tem que passar uma função. A gente pode passar dessa maneira aqui, ó, function A e B. Não, aqui não vamos passar nenhum parâmetro. Vamos simplesmente console.log função anônima foi executada. Função anônima foi executada, retorna true. Vamos vir aqui, const resultado, console.log resultado. Vamos explicar o que está acontecendo aqui. A gente criou uma função chamada executa função. E essa função ela vai receber uma função como parâmetro. Ok? A gente veio aqui embaixo, chamou essa função e a gente passou uma outra função como parâmetro. O resultado dela a gente colocou na variável resultado e mostrou aqui embaixo. Essa função que a gente está passando como parâmetro, ela vai dar um console.log, função anônima foi executada. É uma função anônima porque a gente não nomeou ela, a gente não deu nome para ela. Aqui, ó, por exemplo, o nome da função. Nome da função. Então, não passamos nome, então é uma função anônima. E ela vai retornar um true. Então, essa função aqui, ela está sendo executada aqui dentro, ó. E quando ela for executada, ela vai logar isso aqui e vai retornar o true. Quando ela retornar o true aqui, essa outra função vai retornar o que ela retornou, o true. Então, aqui vai ser true. Vamos executar. Olha lá, a função anônima foi executada, retornou true. Certo? E por que isso é útil? Por exemplo, agora vamos dar um exemplo um pouquinho mais real. Vamos criar uma função chamada authorization, uma função chamada authorization. Essa função vai receber um user ID e um callback. Tá bom?
User ID é a ID do usuário, authorization é autorização. Vamos chamar essa authorization lá embaixo. O que eu estou fazendo aqui é um exemplo fictício, tá, pessoal? O ID do meu usuário vai ser um, e o meu callback vai ser uma outra função. Eu posso passar uma outra função aqui como uma error function ou como uma função comum. Eu vou passar como error function porque fica mais simples. Então, ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui, deixa eu pensar, eu vou simplesmente retornar um false, ok? Essa error function aqui retorna um false. Lá na minha authorization, eu vou vir aqui, eu já tenho usuário, então eu vou chamar o meu callback, const is logged user, ou seja, eu vou chamar o callback vai me retornar um valor. Eu estou chamando esse valor de isLoggedUser. Isso aqui em inglês significa usuário está logado. Se o usuário isLoggedUser, eu vou dar um console.log usuário logado. Na verdade, eu vou retornar a string usuário logado. Caso contrário, eu vou retornar usuário deslogado. Perfeito? E aqui, eu vou simplesmente pegar const response, que a gente chama de resposta, e vou dar um console.log na response. Ok? Vamos executar? Usuário deslogado, porque meu callback está retornando falso. Se eu mando um true aqui, usuário logado. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu criei uma função normal, authorization, autorização. Essa função ela vai receber um user ID e vai receber um callback. Eu não estou usando, na verdade, esse user ID aqui, né? Então, deixa eu passar esse user ID aqui para cá, por exemplo. Ó. User ID. Eu vou criar uma outra função, function check if user is logged. Se user ID for igual a 1, retorna true. Se não, retorna false. Aqui eu recebo o user ID. Porque daí eu posso simplesmente vir aqui, ó, e passar essa função. Certo? Então agora ele vai estar logado. Se a gente trocar o ID, o usuário vai estar deslogado. Então, mais uma vez, eu vou explicar o que está acontecendo. A gente tem aqui duas funções. Três funções, na verdade, né? Duas funções. Uma função, duas funções. Essa função authorization, o que ela faz? Ela recebe user ID, é o ID do usuário, e um callback. Callback é uma função que vai ser chamada, ok? Callback chama esta função. Aqui dentro dessa função, a gente chama o callback, a função que foi passada para cá, passando a variável user ID. Chegou lá, user ID, ele vai, se o user ID for igual a 1, vai retornar true, indicando que o usuário está logado. Se não, vai retornar false. Então aqui a gente tem um true ou false. Se for true, usuário logado, se não, usuário deslogado. E aqui a gente simplesmente chama a nossa função, passando o ID do usuário e a função. Então a gente, por exemplo, pode passar a função aqui, criar a função na hora, ou simplesmente declarar ela lá em cima e passar ela aqui. Perfeito? Então essa daqui são um pouquinho sobre funções. Beleza, pessoal? Eu falei bastante de funções, passando função como parâmetro, função anônima, error function e tudo mais. Não é um assunto muito complicado. Eu fui aqui um pouquinho mais, com exemplos um pouquinho mais complicados, porque acredito que função é uma coisa basicamente muito comum aí para vocês. Acredito que vocês já devem ter utilizado bastante, perfeito? Mas isso tudo aqui vocês vão pegando com o tempo e com prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é importante frisar isso aí, podem deixar nos comentários ou na comunidade do Discord que eu vou responder sempre.
E se você estiver gostando desse vídeo, deixa um like. Eu vou então definir aqui duas funções. Function A, function B. A função A, a gente vai definir uma variável nome e vamos mostrar esse nome. Na função B, a gente vai definir a mesma variável nome e vamos mostrar esse nome. Vamos executar a função B aqui, vamos executar a função A aqui. Ok? Vamos executar. Então vai mostrar aqui o meu nome e depois esse nome, Fernando Itamar. Beleza. Agora, se vocês perceberem, a variável nome é a mesma aqui e aqui. Ou seja, isso aqui é escopo. O que eu defino aqui é diferente do que eu defino aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui definir uma variável nome chamada Karina, Karina, eu vou dar um console.log nesse nome, aqui, e depois lá embaixo, no final da execução dessas duas funções. Vamos executar. Karina, Fernando, Tamara, Karina. Ou seja, eu tenho uma variável nome fora da minha função, mas aqui dentro eu recrio a minha variável nome. Então, aqui dentro, o que vale é essa variável nome aqui. Eu não tenho mais acesso a essa variável aqui. Por quê? Porque eu estou no contexto da minha função. Eu estou no escopo da minha função. Escopo, basicamente, é essas chaves delimitando. Tudo que está aqui dentro dessas chaves, ou seja, tudo que está aqui dentro, é o escopo da minha função A. O escopo da minha função A é diferente do escopo da minha função B, que é diferente do meu escopo geral aqui, que é o arquivo por completo. Mas então, se eu viesse aqui, por exemplo, apagasse esse cara aqui, executasse, agora, eu vou até colocar de diferente aqui, ó. Vou ter vir aqui, ó, a nome. Opa, nome. Executar mais uma vez. A Karina. Ou seja, dentro do escopo da função a variável nome não existe. Então ela vai usar essa variável nome aqui, porque ela não existe. Mas se eu vier aqui declarar, como vocês viram, beleza. Pode até existir uma função nome fora do meu escopo, mas eu vou utilizar a que está no meu escopo, beleza? Então, isso é escopo. E digo mais, a gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, vamos criar uma função function, não sei, pode ser qualquer coisa. Essa função, qualquer coisa, eu vou criar uma variável let nome, Fernando. E agora eu vou criar uma função dentro dessa função. Ou seja, você também pode criar funções dentro de funções. Eu vou criar essa função como uma error function. Então, sei lá, pode ser imprime nome. Dá um console.log. Nome. New name. Nome. Eu vou definir let nome. Fernando. Então eu vou apagar esse nome daqui. E vou executar esse imprime. Meu Deus. Imprime nome aqui. Ok? Chamar aqui qualquer coisa. E vamos executar para ver. Nome Fernando. Explicar o que eu estou fazendo aqui. Criei uma função, chamei essa função. Dentro dessa função, eu criei uma outra função com a error function e chamei essa função ali embaixo. E essa função imprime o nome aqui. E se eu quisesse, por exemplo, dar um console.log aqui, imprimindo o nome dentro da função qualquer coisa e passar esse nome aqui. Se eu executar,
Deu um erro, nome não é definido. Exatamente, por quê? Porque o nome existe nesse escopo aqui, ó, nesse escopo. E esse escopo é diferente desse escopo aqui. Esse escopo, o grandão aqui, não consegue acessar o que está dentro desse escopo. Mas esse escopo aqui consegue acessar o que está aqui. Então, se eu viesse aqui e jogasse isso para cá, daria certo. Executei. Imprimindo o nome dentro da função qualquer coisa, Fernando, e nome Fernando, que é esse cara aqui. Ok? Ou seja, esse escopo aqui, ele está conseguindo acessar esse escopo de fora, porque é um escopo acima dele. Mas eu não consigo acessar, por exemplo, esse escopo que está acima, acessar o escopo que está abaixo, que está alinhado com ele. Não consigo fazer isso. Ótimo? Então, isso daqui é escopo no JavaScript. Então, vamos apagar tudo aqui. Agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma função auto-executável. Função auto-executável é o seguinte, então vou receber aqui, não sei, eu vou simplesmente dar um console.log se executando sem ninguém chamar. Se eu executar não vai acontecer nada porque essa função não foi chamada, mas existe uma maneira da gente executar e ela ser chamada mesmo sem ela ser chamada. É um pouquinho esquisito, porque ela na verdade vai ser chamada, né? Como que a gente faz isso? A gente define aspas, não é aspas, eu esqueci o nome desse negócio. Dois aqui. Colchetes, né? Não sei. Dentro desses dois aqui, você cola a função. Então a função fica dentro desses dois, e esses outros dois significa que você está chamando a função. Isso aqui é uma maneira de auto-chamar a função. Se a gente executar, a função foi chamada. Perfeito? Então era isso. Então era isso, pessoal. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários mais uma vez. Considere se inscrever se você gostou desse vídeo. Deixa um like também. Acho que a parte mais importante é vocês comentarem. Agradeço pela atenção. Mais uma vez, qualquer dúvida podem deixar aí, que eu tô ansioso para responder alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!